Olá, tudo bom? Estamos de volta para mais um vídeo. Nós estamos refletindo na Palavra de Deus e hoje eu tenho um tema muito interessante, como das outras vezes, e eu quero convidar você para nós estarmos refletindo nesse tema com a Bíblia, é lógico, e assim podemos desenvolver um pouco mais o nosso raciocínio, refletindo até mesmo sobre as questões do nosso dia a dia e do mundo. O tema que eu quero propor hoje para nós é: por que pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Ao longo de muitos séculos, nós temos visto pregadores, temos ouvido pregadores, histórias sendo contadas sobre pregadores que vêm pregando o Evangelho de Jesus incessantemente, incansavelmente, muitos deles até entregando a própria vida para manter essa pregação do Evangelho. E esse Evangelho, então, por esse motivo, tem chegado até nós. Outra coisa que a gente percebe é que os pregadores foram incansavelmente perseverantes nessa pregação. Eles não esmoreceram, muitos deles, E o Evangelho então chegou até nós. Agora, outra pergunta surge: é imprescindível manter a mensagem do Evangelho como era lá há 2000 anos atrás, no início da era cristã, nos primeiros anos, É preciso manter aquele mesmo teor, aquela mesma essência do Evangelho? Ou será que é possível mesclar, colocar alguma coisa dentro, quem sabe modificar, ou acrescentar, ou adaptar para os nossos dias, trazendo novas vertentes para esse Evangelho? Bom, nós sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo é, como disse Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto entre os judeus quanto entre os gentios. E como é o poder de Deus para a salvação, ele tem uma mensagem centrada em Cristo. Jesus é o cerne dessa pregação do Evangelho. E, portanto, não há maneira de a pessoa, quem quer que seja, modificar, acrescentar, adaptar a pregação do Evangelho e manter a mesma essência de quando começou há 2000 anos atrás. Então, realmente, é preciso manter, sim, essa pregação do Evangelho do mesmo jeito que foi feito lá no início da igreja. Então, hoje nós vamos estar meditando sobre essa questão. Por que pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Nós vamos ver que nos nossos dias ainda há pregadores firmes, pregando a palavra de Deus como ela é, como o Evangelho foi pregado antigamente, e que isso não pode ser mudado. Então nós temos um texto para nós vermos agora neste momento, é Marcos capítulo 16, versículo 15, e depois nós voltamos para as reflexões. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai evangelho a toda criatura. Vendo esse versículo, olha só que interessante. O Evangelho de Marcos, o evangelista Marcos, ele escreve as palavras de Jesus nesse versículo, dizendo que Jesus falou o que está nesse versículo. E Jesus disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós temos aqui uma ordem. Por que o Evangelho tem que ser pregado, o Evangelho de Jesus? Porque ele é uma ordem de Jesus. A pregação do Evangelho, ela é motivada, ela é impulsionada por uma ordem que Jesus deu. Então, quando ele diz ide, é um imperativo. Pregai é outro imperativo. Não é conselho, não é um pedido, é uma ordem. E como é o Senhor Jesus, aquele sobre quem o cristianismo verdadeiro está fundamentado, quem mandou, quem ordenou, então não há como alguém que é discípulo de Jesus ficar parado. Não há como fazer isso. A pessoa se sente impulsionada, ela realmente se sente motivada a proclamar o Evangelho em obediência ao Senhor Jesus e saindo de onde está para ir até as pessoas, inclusive pela internet. Há um mecanismo onde muitos pregadores que pregam a palavra de Deus, e pregam verdadeiramente, sem rodeios, eles alcançam novas pessoas, novas vidas, novos corações para proclamar, então, esse Evangelho.
e obedecer a palavra de Deus. É verdade que a internet não é o único instrumento pelo qual se pode pregar o evangelho. Nós podemos sair nas ruas e fazer isso. Nós podemos falar com os nossos vizinhos, nós podemos falar com os nossos familiares, né? Nossa própria família, aqueles que ainda não ouviram e estão, quem sabe, rebeldes a se curvarem perante Jesus, a receberem Jesus como Salvador. É possível proclamar esse evangelho, porque já dissemos o que está na Bíblia. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Não é de qualquer um, não. Jesus não morreu na cruz para salvar o mundo todo, querendo ou não querendo. É somente os que querem que vão receber esta salvação. Somente os que creram em Jesus Cristo, né? Então, olha só. E ele diz também, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quando ele fala toda criatura, ele está se referindo aos seres humanos. Não está falando aos animais, porque os animais não podem crer, né? Mas os seres humanos. E os seres humanos são tratados nesse versículo como criaturas de Deus. Isso indica que nem todos são filhos de Deus, mas todos são criaturas. Todos foram criados por Deus, mas nem todos são nascidos de Deus, nem todos são filhos nascidos de Deus. E só pode ser filhos de Deus aqueles que creram em Jesus e, como diz lá em João capítulo 1, versículo 12, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nasceram da vontade de Deus. De modo que essas pessoas então passam a ser filhos e filhas de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Então veja, primeira razão para poder pregar o evangelho. Por que tem que pregar o evangelho? Porque é preciso pregar o evangelho de Jesus, porque ele ordenou. Então quando o Senhor, o dono de tudo e de todos, né, ordena, não dá. Não tem como a gente desobedecer, né? A segunda razão nós encontramos em Atos capítulo 4. Vamos ouvir a leitura? Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse texto de Atos capítulo 4 nos dá a segunda razão para pregar o evangelho. Por que os pregadores foram ao longo dos séculos pregando ao longo de 2000 anos e chegou até nós hoje? É porque não existe outro nome debaixo do céu pelo qual o ser humano pode ser salvo. Se alguém na face da terra se intitulou Salvador, que não é Jesus Cristo, esse alguém está mentindo, não está falando a verdade. Esse alguém não é Salvador. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele sim é o Salvador do mundo. Ele não veio para dar o exemplo para salvar pecadores. Ele veio para morrer na cruz e salvar pecadores. Tem pregadores aí dizendo que Jesus é um exemplo pelo qual nós podemos alcançar a nossa salvação seguindo o exemplo dele. Isso é mentira, isso não é verdade. A Bíblia não aprova esse tipo de ensinamento. Só pode ser salvo aquele que, pela fé, segue os passos de Jesus, crendo que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, crendo que Jesus é o Senhor da sua vida, vivendo para o seu inteiro agrado. Esse é salvo por Cristo. Esse agrada a Jesus, esse agrada a Deus Pai, e por isso tem a salvação, como nós encontramos em João capítulo 3, verso 36, que diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, quem crê tem a vida, quem não crê, o que tem sobre essa pessoa é a ira de Deus. Ele está debaixo da ira de Deus. Deus está irado contra essa pessoa porque ela rejeita a salvação de Jesus Cristo. Então não adianta procurar em outro lugar. A salvação só existe em Jesus, no nome de Jesus e em tudo que o nome de Jesus representa, né? Então, por que nós temos que pregar o evangelho de Jesus Cristo? Por que os pregadores pregaram ao longo dos séculos? Porque em nenhum outro nome dado debaixo dos céus pode alguém ser salvo, a não ser no nome de Jesus, né? E temos isso escrito na palavra de Deus e, portanto, não há como rejeitar a proclamação ou rejeitar o proclamar, né, o evangelho de Jesus, dessa mensagem salvadora. Nós entramos então na terceira razão pela qual
os pregadores ao longo dos séculos pregaram, e até hoje nós pregamos, eu me incluo nesse meio, né? E nós encontramos na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vamos ouvir a leitura. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, por mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Olha só o que o apóstolo Pedro menciona, né? Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do pecado. Ele morreu para pagar o preço que nós não pagaríamos, nunca poderíamos pagar. Estava fora do nosso alcance. Não há como um pecador pagar o preço do pecado e satisfazer a vontade de Deus. Não há como um pecador morrer e essa morte satisfazer a justiça de Deus. Somente alguém que não tinha pecado poderia morrer na cruz e pagar o preço do pecado, satisfazendo, portanto, as exigências da justiça divina. E agora, esse que morreu na cruz, esse que foi sepultado lá no cemitério, né? Ele ressuscitou dentre os mortos e foi visto pelos discípulos, foi visto pelos apóstolos. Por 40 dias ele esteve no meio deles, andando, falando, comendo, bebendo, sendo abraçado, né? Sendo tocado. O próprio Tomé, que era um dos apóstolos, incrédulo na ressurreição, ele não acreditava na ressurreição de Jesus. Jesus aparece uma semana depois, né, que ele recebeu a notícia, Tomé recebeu a notícia e disse: não, eu não acredito. Jesus, uma semana depois, aparece no mesmo lugar e fala para Tomé: vem cá. E mostra então a palma das mãos, mostra: eis aqui os furos, olha aqui as feridas, põe a mão no lado, vê onde a lança me perfurou, veja que sou eu mesmo, toca, palpa, veja que se fosse uma alma, um espírito, alguma coisa que não tem carne, você não poderia tocar, você não poderia abraçar, apalpar. Sou eu mesmo, em carne e ossos. Morri e ressuscitei dentre os mortos. Venci a morte. Jesus hoje tem a chave da morte e do inferno. Está nas suas mãos, como nós podemos ver em Apocalipse capítulo 1. De maneira que hoje, ou melhor, desde aquela época em que ele ressuscitou, ele convocou os seus discípulos e os comissionou e os enviou para ir ao mundo pregar o Evangelho, anunciar, proclamar o Evangelho da salvação. E ele disse em Mateus 28, versículo 19 e 20, que enquanto eles fossem indo, eles fossem pregando e fazendo discípulos entre todas as nações. E ao fazer discípulos, esses discípulos também, ao saírem, sairiam pregando o Evangelho. Olha só que interessante. Os discípulos receberam a incumbência de pregar o Evangelho da salvação em Jesus Cristo e fazer discípulos que, quando os apóstolos morressem, esses discípulos continuassem o ministério. É imprescindível pregar o Evangelho, porque só Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do pecado da humanidade. Agora, essa humanidade só vai desfrutar dos benefícios alcançados na cruz por Jesus, se, e tão somente se, essa humanidade receber Jesus Cristo como Salvador. Acreditar, crer que Jesus morreu pelo seu pecado. Do contrário, os benefícios não chegam. Não vão chegar até essas pessoas incrédulas. Elas continuarão condenadas porque o pecado causa condenação, como nós vimos já num vídeo anterior, né? O pecado e o seu antídoto. Naquele vídeo nós falamos um pouco sobre o pecado. O pecado, ele condena a raça humana a ficar afastado de Deus. O pecado, ele condena o ser humano a não entender Deus, a não querer saber de Deus, a rejeitar Deus e a dizer: Deus não existe. Quem existe sou eu. Quem existe somos nós. Nós estamos aqui, Deus não. Mas por quê? Porque o pecado cegou os olhos, o entendimento dessas pessoas, de modo que elas não podem ver. Então, Jesus veio, pagou o preço do pecado
e agora oferece gratuitamente a salvação aos que querem, aos que acreditarem, aos que receberem Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Olha só que mensagem maravilhosa. 3 coisinhas básicas, né? Por que pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Primeiro, porque Ele ordenou. Segundo, porque não existe salvação em nenhuma outra pessoa a não ser Jesus Cristo. E terceiro, porque só Jesus pagou o preço do pecado lá na cruz do Calvário, satisfazendo a justiça de Deus. Pensando nisso, então, vamos, você e eu, refletirmos um pouco. 3 perguntinhas básicas, né? Já temos recebido Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Eu posso responder por mim. Eu já recebi. Creio em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não sou perfeito. Não estou dizendo aqui que não tenho pecados. Eu estou dizendo que eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você já creu? Você já entregou sua vida a Jesus Cristo para Ele salvar você? Porque não tem outro caminho. Não existe outra alternativa. Você não pode se salvar, nem mesmo praticando suas boas obras, porque as suas boas obras são contaminadas pelo pecado e não são aceitáveis diante de Deus para a salvação. Somente o sacrifício de Jesus foi aceito, porque não tinha pecado. Pense nisso. Receba Jesus Cristo como Salvador. A oportunidade é agora, nesse momento. Não deixe para depois. Segunda pergunta, Jesus quer ser Senhor da sua vida. Para você que já recebeu Jesus como Salvador, né? Ele quer ser o Senhor. Você tem permitido Ele ser o Senhor da sua vida? Você tem permitido Ele dominar o seu ser e guiar os seus passos, os seus pensamentos, tua vida? Ou você está se conduzindo a si mesmo? Eu tenho procurado deixar Jesus ser Senhor da minha vida. Eu sei que muitas vezes nós somos egoístas e queremos as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Mas o dever nosso é entregar todo o nosso ser aos cuidados de Jesus e deixar que Ele nos guie mediante e através da sua santa palavra, a Bíblia Sagrada. E por fim, a terceira e última pergunta. Estamos proclamando esse Evangelho de Jesus Cristo? A quem? Aos nossos parentes? Você já falou de Jesus para eles? Você que já é crente, né? Será que nós estamos cumprindo essa mensagem? De alguma maneira falando de Jesus, da sua salvação, do seu grande amor, mas também da sua ira contra o pecado e contra a rebeldia dos pecadores? E que não vai ficar impune? Deus tem um dia reservado, um dia para juízo, para julgamento. Todos nós vamos comparecer diante de Jesus Cristo para sermos julgados. Os crentes vão comparecer no tribunal de Cristo, é um tribunal específico para os salvos. Os que não são salvos vão comparecer no trono branco para que suas obras sejam julgadas, principalmente porque já estão condenados. Eles não vão ser julgados para saber se estão salvos ou condenados, eles já estão condenados, porque rejeitaram a fé, rejeitaram Jesus pela fé, né? Não quiseram crer em Jesus, rejeitaram a Ele, o único Salvador. Por isso já estão condenados. Assim sendo, a pergunta é válida. Você que já é crente, tem pregado Jesus Cristo? Está anunciando aos seus vizinhos, seus parentes, seus colegas de trabalho, na escola, nas ruas? Não espere fazer parte de uma missão, não espere fazer parte de uma comissão missionária, de um grupo missionário. Não! Você mesmo pode falar de Jesus, aproveite os momentos. Deixe de falar de política, deixe de falar de futebol, de novelas. Fale de Jesus. Ou pelo menos diminua essas outras falas e fale mais sobre Jesus. Você que é crente, né? Consagre-se a esse feito. É importante pregarmos a salvação de Jesus Cristo. Então, são essas palavras que eu quero convidar você para refletir, analisar seu coração, sua vida. Se você que não é salvo, analise, né? Que bom que você está conosco. É importante você analisar. Você que já entregou sua vida, já é um crente em Jesus. E essas outras coisas? Você deixa Jesus ser Senhor? Você está pregando o Evangelho? Pense nisso. E nós voltamos na próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe.